E aí, pessoal, tudo bem? A aula de hoje de Microcontroladores 2 é sobre interrupções. Então, deixa eu desligar minha câmera aqui e a gente vai iniciar com os slides, tá? Então, primeiramente, o que são interrupções? Então, interrupção é a suspensão temporária do processo atual em execução pela CPU para a execução de um outro processo. Então, imagina que o teu programa está executando uma sequência de comandos. E aí tem algum evento que acontece que essa sequência de instruções ela precisa parar de ser executada para atender alguma coisa, alguma solicitação que tem maior prioridade. Então, aqui eu tenho esse exemplo, né? Está aqui o fluxo normal do programa. As instruções do seu programa estão sendo executadas normalmente. Por exemplo, está rodando aqui dentro do loop num programa em Arduino ou qualquer microcontrolador. Ele está executando o programa dele normalmente, e aí acontece alguma coisa, algum evento, por exemplo, o usuário pressionou uma tecla, ou algum timer esgotou a contagem e depois que finalizou essa contagem, o programa tem que tomar alguma ação imediatamente. Aí o que vai acontecer? Quando acontece uma interrupção, o fluxo normal do programa aqui ele é suspenso, ele para de executar a sequência normal de comandos, e aí ele pula para um outro conjunto de comandos que está em roxo aqui, tá? Que é a rotina que serve aquela interrupção. É um conjunto de comandos que vão ser executados para tomar alguma ação que tem alta prioridade. Normalmente é uma rotina de interrupção. É um conjunto de comandos que estão numa função separada, que são executados uma vez, e aí, quando termina de executar esse conjunto de comandos, que é a rotina de interrupção, finalizou esse conjunto de comandos da rotina de interrupção, aí a CPU ela retoma a execução do programa original do ponto onde ele foi interrompido e continua sendo executado normalmente. E quem pode disparar uma interrupção? Pode ser algum dispositivo que é interno ou externo no microcontrolador, como um teclado ou uma comunicação, uma interface. E também o próprio programa pode produzir uma interrupção com comandos específicos. Aí, quando acontece essa interrupção, esse pedido de interrupção, aí a CPU ela para, né, de executar aquela sequência de comandos e vai iniciar um outro processo, ou seja, um outro conjunto de comandos. E aí as interrupções elas acontecem porque tem algum evento de alta prioridade, ou seja, tem que ser tratado imediatamente. E aí o fluxo normal do programa ele é suspenso para atender esse evento de alta prioridade. Então, são gerados por dispositivos que podem ser externos ou módulos periféricos do próprio microcontrolador, que é o caso aí dos timers. E também pode ser gerado pelo próprio programa, como a gente comentou anteriormente. Aí o programa é desviado para uma rotina para atender aquela interrupção. E depois de terminar essa rotina de interrupção, ou um conjunto de comandos para atender a interrupção, aí a CPU retorna para o ponto onde ela foi interrompida, o programa original, e continua executando. E aqui tem um outro quadro para a gente solidificar esse conhecimento. Então aqui eu tenho um programa normal, por exemplo, né, como eu já comentei, o loop. Tem aqui vários comandos que estão sendo executados. Aí de repente acontece alguma interrupção, algum evento especial que solicita
que aquela sequência de comandos ela seja suspensa para atender uma coisa de alta prioridade. Quando a CPU atende essa interrupção, o que ela faz? Ela salva todos os dados aqui do programa que foi interrompido, ele salva todos esses dados na memória, numa região chamada de pilha. Aí ela vai ver quem foi que pediu aquela interrupção, se foi uma origem externa, se foi uma tecla que foi pressionada no teclado, ou se foi algum evento de timer, e vai identificar quem solicitou essa interrupção. Aí que ele vai ver, bom, interrompeu, para onde então eu tenho que ir? Eu posso ir para várias rotinas para atender. Dependendo de quem foi a origem, quem foi o solicitante da interrupção, eu posso ir para rotinas ou conjunto de instruções específicas para atender aquela determinada interrupção, aquela solicitação. E depois que terminou de executar a rotina de tratamento da interrupção, aí a CPU vai lá, lê novamente e restaura todo o contexto onde o programa estava no momento em que foi interrompido. E aí retoma a execução do programa normalmente. Exemplos. Então, um exemplo bem clássico é quando o computador está rodando um programa e aí o usuário aperta uma tecla ou pressiona um botão do mouse. Isso tudo é tratado por uma interrupção, ou seja, o programa do computador ele é suspenso e vai atender à solicitação do usuário. E normalmente isso é feito por meio de uma interrupção. A gente diz que é uma interrupção externa quando essa solicitação é feita por sinais ou eventos aplicados em pinos do microcontrolador. E ela é dita interna quando ela é gerada por algum módulo interno do próprio microcontrolador, um timer ou algum outro sistema interno. Ou então pelo próprio software, como a gente comentou anteriormente. O vetor de interrupções. Existem várias fontes de interrupção. E essas fontes de interrupção, elas formam um que é dito de vetor de interrupções. Então vamos ver aqui, ó. Quem que pode solicitar uma interrupção? Um conversor AD. Um conversor AD, ele pode, no final da execução da conversão, ele pode solicitar uma interrupção. O que mais? Uma EEPROM, que é uma memória especial do microcontrolador. Ela também pode solicitar algum tipo de interrupção. Interrupção externa, 0 e 1. No caso do Arduino Uno, eu posso ter dois pinos de interrupção. E estão associados à interrupção 0 e interrupção 1. Interrupções devido à mudança no estado de algum pino. E também o módulo de SPI. SPI é um módulo de comunicação serial. E quando ele transmite um dado pela comunicação serial, ele também pode pedir uma interrupção para informar que o dado já foi totalmente transmitido para uma entidade externa. Aí tem uma série de outras interrupções aí, de estouro de timer. Estouro é quando o timer ele passa do valor limite dele. E também quando eu tenho comparação de valores de timers, quando o valor de um certo contador é igual um valor pré-estabelecido que eu defino, ele também pode gerar uma interrupção. Estouro de outros timers, timer 1, timer 2. O estouro normalmente é chamado de overflow. É quando ele passa do valor máximo permitido para ele. A USART é interface serial, também pode solicitar uma interrupção em determinadas situações. E o Watchdog Timer, que é o WDT, que é um timer, um contador de tempo especial de proteção que a gente vai ver numa aula mais adiante. Interrupção, ela depende de duas coisas básicas, condição e função.
Então, por exemplo, se eu tenho um sensor que é acionado externamente, exemplo, um sensor infravermelho, aí você está montando lá um sistema de segurança doméstica, por exemplo, e você coloca um sensor infravermelho. Quando o sensor detecta, como é uma questão de alta prioridade, que houve uma evasão da residência, então a minha CPU ela vai servir essa interrupção e vai começar a executar uma outra tarefa específica para atender aquela interrupção. Portanto, uma interrupção sempre vai ter dois pontos chaves. Primeiro, a condição da interrupção. O que é isso? É a condição que vai indicar a ocorrência de um determinado evento. Então, quando um determinado evento acontece, ela pode disparar uma interrupção. E aí pode ser necessário que você resolva aquele problema ou aquela detecção de sinal imediatamente. Então, aqui no nosso caso do sensor de infravermelho, o que é a condição? A condição é o sensor infravermelho foi acionado. Essa é a condição. E o outro ponto-chave é a função a ser executada. Bom, uma vez que foi detectada aquela condição, ocorreu aquele evento, então eu vou ter que executar uma rotina especial para atender esse pedido de interrupção. Então, quando for acionado o sensor infravermelho, então minha CPU vai forçar a execução de uma função específica, que tem os comandos para tratar esse evento que é o sensor infravermelho foi acionado. E aí, dentro dessa rotina, eu vou verificar o que precisa ser feito. Eu vou disparar um alarme sonoro, um alarme visual. Todo esse tratamento específico na situação do sensor infravermelho ter sido acionado, todo esse tratamento, toda essa tratativa especial para aquela condição, ela vai estar dentro da minha rotina de interrupção, que ela vai ser servida quando a condição acontecer. Depois que a função que serve a interrupção termina de ser executada, a CPU retoma o processo que foi interrompido. Então, é só reforçando o que a gente já comentou. Terminou de servir a interrupção, terminou de executar a rotina de interrupção, a função foi totalmente executada, a CPU retoma o programa que foi interrompido exatamente do ponto onde ele parou. Então agora vamos ver aqui como que a gente faz para usar efetivamente as interrupções. Então, quando é útil utilizar as interrupções? É quando a gente quer que algumas tarefas sejam executadas automaticamente, que ajuda a resolver problemas de temporização. Então, as interrupções também elas ajudam na simplificação do código, do programa, né? Evitando o uso de comandos para ficar monitorando algum pino externo, ficar verificando, no caso lá do sensor infravermelho, ficar verificando se o nível dele alterou. Colocar comandos disso, né, para ficar verificando. Por exemplo, ficar usando um digital read dentro do loop, né, isso aí, essa verificação, que vamos dizer assim, seria manualmente, é chamada de pooling. Usando uma interrupção, eu não preciso fazer essa checagem, porque eu configuro a minha interrupção para, quando acontecer determinado evento, ele interrompe o programa imediatamente para tratar esse evento. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata um sinal externo, porque se esse sinal externo for ruidoso, ele pode aprisionar o programa na rotina de interrupção. E aí o programa fica travado dentro dessa rotina e não sai mais. E o programa fica travado. Temos que tomar cuidado aí quando o sinal do nosso sensor tiver muito ruído. E temos também aí as rotinas de serviço de interrupção.
que são as rotinas que são executadas quando a interrupção ocorre. Essas rotinas têm um nome especial, são chamadas as Interrupt Service Routines, ou a sigla ISR. As ISR são tipos especiais de funções que atendem às interrupções. Elas são executadas quando as interrupções são atendidas pela CPU. Mas elas têm algumas limitações. Por exemplo, uma rotina de interrupção, uma ISR, ela não pode ter nenhum parâmetro e também ela não retorna nenhum valor. Uma coisa muito importante é a seguinte: as rotinas de interrupção, as ISRs, elas sempre devem ter curta duração, devem ser pequenas, não podem ter duração muito longa, porque senão elas atrapalham a execução geral do programa do meu microcontrolador. Então a rotina de interrupção, a ISR, ela tem que ser bem curtinha e executada rapidamente. Se ela for muito longa, ela vai atrapalhar o fluxo da execução do programa e algum problema pode acontecer. Eu posso ter várias rotinas de interrupção para atender vários tipos de interrupção, mas apenas uma delas vai ser executada de cada vez. Então, se eu estiver dentro de uma interrupção e acontece uma outra interrupção, vai ter que esperar aquela rotina terminar para então atender a outra. Então, se eu tiver muitas interrupções, eu posso ter um problema, porque uma rotina de interrupção, ela não pode ser interrompida por outra interrupção. E quando é que eu vou tratar outras interrupções que ocorrerem enquanto eu estiver dentro de uma rotina de interrupção, dentro de uma ISR? Ela vai ser atendida depois que terminar a rotina de interrupção atual. Outra observação importante é o seguinte: enquanto eu estiver dentro de uma rotina de interrupção, alguns comandos eles não vão funcionar. Por exemplo, a função delay e a função milis não vão funcionar adequadamente, porque elas dependem de interrupções. Então, se eu estiver atendendo uma interrupção, não tem como atender outras. E as funções delay e milis, elas utilizam interrupções. Agora, a função delay microseconds, que ela é utilizada para contar microsegundos, essa função ela não utiliza interrupções. Então, ela funcionará normalmente durante uma interrupção. Ela vai continuar contando normalmente. Agora a gente vai ver interrupções externas, especificamente no caso do Arduino. Então, como a gente já falou, interrupções externas são aquelas que são geradas por eventos externos ao microcontrolador, onde eu coloco sensores ou teclas nos pinos do meu microcontrolador. No caso do Arduino, eu só posso utilizar dois pinos. Se for um Arduino Uno, eu só posso usar os pinos 2 e 3. Somente esses dois. E aqui eu tenho outros exemplos. Então eu tenho o modelo do microcontrolador ou do Arduino e tenho aqui quais pinos que eu posso usar para interrupção externa. Então, como já foi dito, no caso do Arduino Uno, que usa o processador ATmega 328, eu posso utilizar somente os pinos 2 e 3. No caso do Arduino Mega, tanto o Mega 2560 quanto o ADK, eu tenho mais opções. Eu posso usar os pinos 2, 3, 18, 19, 20 e 21. No Arduino Leonardo, eu posso utilizar os pinos 0, 1, 2, 3 e 7. No Arduino Zero, eu posso usar todos os pinos digitais, menos o pino 4.
No MKR1000 eu posso usar vários outros pinos. E outras opções aqui eu tenho também. Tá? Vencimento e 101. Agora, como é que eu crio uma interrupção externa no Arduino? Para criar uma interrupção externa, para habilitar um pino a ser utilizado pelo Arduino, eu uso o comando attach interrupt. Eu tenho 3 modos para utilizar o attach interrupt. Eu posso usar assim. Eu tenho 3 parâmetros. O primeiro modo é o mais recomendado, que o primeiro parâmetro é o pino. Mas, na verdade, eu preciso dizer qual que é a minha interrupção. Então, no primeiro caso, na primeira linha, que é o recomendado, eu uso uma outra funçãozinha chamada Digital Pin to Interrupt, que aí eu vou associar o pino, o número do pino, a uma interrupção interna, uma interrupção do microcontrolador. Tá? Vamos ver aqui em maiores detalhes. Então, o primeiro parâmetro da função attach interrupt é o número da interrupção. Tá? Então, dependendo do pino, ele vai estar associado a uma interrupção diferente. E aí, para eu não ter que ficar decorando em qual interrupção que aquele pino está associado, eu uso o comando digital pin to interrupt. Porque aí, só com o número do pino, ele já descobre qual que é a interrupção que está associada àquele pino. No caso aqui, ó, se eu estiver usando o pino 3, o que eu tenho que colocar ali no primeiro parâmetro? O comando digital pin to interrupt 3, onde 3 é o número do pino. O pino é o número do pino que eu estou utilizando. No caso do Uno, eu só posso usar os pinos 2 ou 3. O que é o ISR? É o nome da rotina de interrupção, que é o nome da rotina que vai ser disparada quando acontecer o evento da interrupção. Só lembrando que essa função não deve ter nenhum parâmetro e também ela não pode retornar valores. E o terceiro parâmetro do comando attach interrupt é o modo. O que é esse parâmetro? Ele vai dizer qual a situação do sinal externo que vai gerar a interrupção. Ela pode ser low, que a interrupção vai ser disparada quando meu pino externo estiver em nível baixo. Pode ser high, que vai disparar a interrupção quando meu sinal externo do pino estiver em nível alto. Só que, lembrando, uma observação importante. Esse parâmetro não pode ser high no caso do Arduino Uno. Ela pode ser low, mas não pode ser high. O modo também pode ser do tipo change. O que significa quando eu configuro o modo change? Significa o seguinte: qualquer mudança de nível, lógico, vai causar uma interrupção. Seja de nível alto para baixo ou de baixo para alto. Borda de subida ou borda de descida. Ocorreu alguma mudança de estado lógico, de nível lógico, no pino externo, vai acontecer uma interrupção. Reason. Se eu colocar o modo para Reason, então a minha interrupção vai ser disparada na borda de descida, ou seja, quando o nível do pino externo, aliás, de borda de subida, de nível baixo para alto. Se eu colocar o modo como Falling, então é a borda de descida, quando o nível do pino mudar de high para low, de alto para baixo, que configura a borda de descida. Agora vamos ver aqui, ó, como é que eu associo os pinos do Arduino ao número da interrupção. Então, olha só. Se eu tiver o Arduino Uno, o pino 2 está associado com a interrupção 0. E o pino 3 está associado com a interrupção 1. Então, olha só. Eu tenho de int 0, int 1, 2, 3, 4 e 5. No caso do Arduino Uno, eu só tenho a interrupção 0 e 1.
No caso do Mega, eu tenho todas as interrupções. No caso do Leonardo, do Arduino Leonardo, que é uma outra placa, eu tenho a 0, a 1, 2, 3 e 4. Como a gente está usando aqui o Arduino Uno, eu só posso ter duas interrupções, a 0 ou a 1. Sendo que a interrupção 0 está associada ao pino 2 e a interrupção 1 está associada ao pino 3. Uma outra coisa importante é o seguinte, pessoal. Eu preciso declarar as variáveis que eu utilizo na minha interrupção, na minha rotina de interrupção. Se as variáveis que eu utilizo dentro da minha rotina de interrupção, elas também são compartilhadas com alguma outra função dentro do meu programa, eu tenho que declarar essa variável utilizando o modificador volátil. O que esse modificador faz? Então, normalmente, dentro da minha rotina de interrupção, eu uso variáveis globais para poder compartilhar essas variáveis com outros pontos do meu programa. O que são variáveis globais? Variáveis globais são aquelas variáveis que são declaradas antes das funções, lá antes de todas as minhas rotinas. E aí, quando eu declaro essas variáveis lá em cima, elas podem ser compartilhadas pelas funções e rotinas que aparecem depois da declaração. Então, a partir do ponto que eu declarei a variável, dali para baixo, todo mundo pode usar aquela variável. Dali para cima, ninguém consegue usar, mas dali para baixo, todo mundo pode usar. E aí, para garantir o funcionamento correto do meu programa, quando a minha variável ela é utilizada também dentro da rotina de interrupção, eu tenho que declarar essa variável usando o modificador volátil. De que forma que eu faço isso? É só declarar volátil antes da declaração da variável. E o que esse modificador vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai avisar o meu compilador, o compilador que ele vai transformar o meu programa em código executável pelo microcontrolador, vai avisar o compilador para não otimizar o uso daquela variável, pois isso pode interferir no comportamento do programa. Né? Ele vai fazer uma otimização do meu código e aí pode ser que meu programa não funcione adequadamente. Então, sempre que eu utilizar variáveis dentro da minha rotina de interrupção, é recomendável declarar aquela variável utilizando o modificador volátil. Aqui tem um exemplo. Então eu tenho aqui, definir o pino 13 para vou acender um LED e o pino 2 é o pino de interrupção, que eu vou usar, por exemplo, uma tecla, um botãozinho. Declarei uma variável tipo byte chamada count. Inicializei ela com valor 0. Aí está a minha rotina de interrupção, int count, que vai incrementar o count, usando aí o count mais mais. Aqui está meu setup, minhas configurações. Aí eu declarei o meu pino do LED como saída, o meu pino de interrupção como input pull-up, que é uma entrada com resistor ligado no mais 5 volts, que é um resistor interno do microcontrolador, que é um resistor de pull-up. Isso economiza um resistor que eu precisaria colocar na tecla. E aí tem a declaração da minha interrupção, usando o comando attach interrupt. Que aí eu declarei uma interrupção usando o pino, interrupt pin. A minha funçãozinha digital pin to interrupt vai converter o número do pino, que é o pino 2, para a interrupção adequada do microcontrolador, que vai ser a 0, a interrupção 0 ou a interrupção 1. Int count é o nome da minha função de interrupção, que está ali em cima, void int count. E eu coloquei o falling, que é a borda de descida. Então, quando o meu pino
for de nível alto para baixo, então vai acontecer a interrupção na borda de descida. E aí está meu programa principal no Void Loop, que ele vai piscar o LED, e aí tem uma funçãozinha ali, ó, que é o while, que diz o seguinte: enquanto o count for menor que 100, eu não vou fazer nada. Então, olha só, count foi declarado ali em cima. E o count, ele é também tratado ali em cima na minha rotina de interrupção, dentro do int count. Tem um count mais, que está aqui. Está sendo utilizada aqui, ela está sendo incrementada dentro da minha rotina de interrupção. Ou seja, quando eu apertar a tecla, ele vai incrementar a minha variável count. Apertou, ele soma 1. Então será 0, fica 1, apertou, de novo vai para 2, apertou de novo vai para 3, e assim por diante. E aqui dentro do loop, ele fica esperando o count. Então não faz, o while, o count menor que 100, ele vai ficar parado ali enquanto o meu contador for menor que 100. Aqui existe um erro. Por quê? Porque se eu fizer dessa maneira, se eu declarar a minha variável count sem usar o volátil, vai ter um problema. Porque o meu compilador vai olhar aquele while ali, ó, o while count menor que 100, e vai transformar aquilo ali num loop infinito. Ou seja, ele vai ficar travado para sempre. Mas não porque o programa está errado. É porque o meu compilador vai transformar aquilo ali num loop infinito. Por quê? Porque o meu compilador não entende que o count vai mudar de valor. Porque ele não sabe que aquilo ali, aquela variável count, vai ser alterada dentro da minha rotina de interrupção. Ele não entende isso. Ele vai fazer uma otimização do programa e vai transformar isso aí num loop infinito. Ou seja, meu programa não vai funcionar direito. Como é que eu faço para corrigir isso? Eu declaro o meu count utilizando também, além do tipo byte, eu coloco antes do tipo byte, eu coloco a palavra, o comando, o modificador volátil. Então eu declaro volátil byte antes do nome da variável count. E o restante do programa permanece a mesma coisa. Mas nesse caso aqui, qual vai ser a grande diferença? A grande diferença aqui é que o compilador não vai otimizar aquela linha do while count menor que 100. E aí ele vai rodar, vai ser executado corretamente. Vamos aqui para uma atividade, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai montar esse circuito aqui no Tinkercad e vai configurar uma interrupção externa no pino 2, usando uma teclinha. E aí vamos ver o que acontece quando eu altero o modo de interrupção, change, modo falling, modo rising, e ver o que acontece em cada situação. Aqui no slide eu já tenho o meu programa, é bem simples, tá? E eu já tenho aqui, no Tinkercad, o meu circuito já está montado. Vamos olhar aqui o código, ele é bem simples. Declarei o pino 13 como o meu LED pin, que é onde eu vou ligar o LED. Observe que aqui eu coloquei um resistor de 330 ohms em série com o LED. E no pino 2 eu coloquei uma chavinha, uma teclinha. De um lado está ligado no pino 2 e do outro lado está ligado no pino no TR, no GND. Quando eu pressionar a tecla, ele vai para nível baixo. E aqui eu tenho a declaração da minha variável state, que é uma variável volátil byte. Então ela é byte do tipo volátil, ou seja, eu estou informando o compilador que não é para otimizar, não é para fazer nada, é para fazer exatamente o que eu estou escrevendo no meu programa. Tá? E dentro do meu setup, o que eu tenho? Configuração do LED, do pino do LED, como saída, e a configuração da minha tecla, que eu chamei de interrupt pin, como input pull-up, ou seja, vou usar um resistor interno para mais 5 volts. Então o pino 2 vai ficar normalmente em nível alto, devido ao resistor interno ligado em mais 5 volts. E aqui criei a minha interrupção externa, usando o comando attach interrupt,
E aí a funçãozinha digital pin to interrupt, o número do pino, interrupt pin. Blink é o nome da minha função, que vai ser executada quando interromper, que está aqui embaixo. Ó. Blink. E aí, dentro do meu void loop, o que eu tenho? Eu vou escrever, né, no pino. Então aqui, vamos colocar um comentário aqui. Escreve no pino do LED. E dentro da minha interrupção blink, que é a minha ISR, né? Então aqui é a minha ISR, que é a minha rotina de interrupção. Rotina de interrupção. Ela vai ser executada quando? Quando o pino 2 for para nível. Aqui no caso aqui, ó, eu coloquei já todos os comandos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar para ele fazer o primeiro modo, que é o modo change. Ou seja, quando mudar de estado, ele vai interromper e vai mudar aqui, vai ser chamada a interrupção, blink, vai mudar o estado, né, a variável estado vai mudar. Vou dar um delayzinho aqui. Então quando for change, quando mudar de alto para baixo, de baixo para alto, ele vai mudar o estado do pino. E aqui dentro do loop ele vai escrever no pino do LED qual o valor do estado. Então, olha só, dentro da minha rotina de interrupção blink, ele não vai ligar o pino, ele só vai alterar, vai mudar o estado da minha variável state. Quem vai escrever no pino efetivamente é o comando digital write que está dentro do loop. Tá? Então, dentro do blink, só vou mudar o estado da variável. E quem vai apagar ou acender o pino do LED é o comando digital write, que não está dentro do blink, está no meu loop. E meu loop fica rodando indefinidamente. Então, primeiro vamos deixar ele como modo change e vamos iniciar aqui a simulação. Então, sempre que mudar o estado da minha chave aqui, ele vai chamar a rotina de interrupção e vai mudar o estado. Então, eu vou apertar e manter apertado. Mudou. Agora eu vou soltar. Mudou de novo. Apertar, soltar. Apertar, soltar. Quando eu apertar, o meu pino vai para nível 0. Aí ele muda. E quando eu soltar, ele vai de 0 para 1. Muda de novo. Beleza? Então, no estado change, aqui no meu attach interrupt, o que aconteceu? Se eu apertar, muda. Quando eu soltar, muda de novo. Vamos parar a simulação. Vamos comentar essa linha. E vamos colocar agora ele como modo falling. O falling, ele só vai alterar o estado, ou seja, ele só vai chamar a interrupção quando estiver na borda de descida, ou seja, quando estiver de nível alto para baixo. Vamos iniciar aqui. Então, falling é quando tiver borda de descida. Vou apertar. Quando eu apertar, olha aí. Então, apertei, foi de nível alto para baixo. Soltei, não muda nada. Apertei, é falling, muda o estado. Soltei, não acontece nada. Apertei, muda de novo. Soltei, não acontece nada. Então, quando eu pressiono, ocorre uma borda de descida. Como eu configurei com falling, ele vai mudar o estado na borda de descida. Então, apertei, é borda de descida. Soltei, é borda de subida. Então, ele não faz nada. Vamos parar de novo aqui. E agora, vamos para o último caso. O modo Rising. O modo Rising é borda de subida. Vamos ver o que acontece. Se é borda de descida, aliás, borda de subida agora, né? Rising é borda de subida. Eu aperto e a borda de subida acontece quando eu solto. Soltei, mudou.
Apertei é borda de descida. E não acontece nada. Soltei, mudou de estado. Então, nesse caso aqui, ele vai mudar o estado do LED quando eu soltar a tecla. Porque quando eu solto a tecla, é borda de subida. Apertei, não muda. Soltei, muda. Beleza, pessoal? Então, nesse programa, a gente conseguiu mostrar o funcionamento da interrupção. Então, a gente observa aqui que eu não preciso ficar monitorando o meu pino 2. Eu não preciso colocar aqui um digital read para ficar lendo o pino 2. Por quê? Porque quando acontece o evento que eu coloquei aqui no attach interrupt, ele automaticamente vai chamar a rotina de interrupção blink, que foi configurada aqui no meu attach interrupt. Tá? Então, o que o attach interrupt faz? Ele vai fazer o seguinte: quando eu estiver na borda tal, ele vai chamar o blink. E qual pino está associado à interrupção? É a rotina, a interrupção associada ao pino interrupt pin, que é o 2. Beleza? Então, pessoal, vamos parar aqui a minha simulação e vamos voltar aqui para a apresentação. Então, a gente já viu aqui o nosso programa. Agora, se eu quiser desabilitar aquela interrupção, se eu, em algum momento do programa, eu não quero mais que o meu programa seja interrompido, o que eu posso fazer? Eu posso usar o comando detach interrupt. O comando detach interrupt, ela vai desabilitar uma interrupção que foi habilitada anteriormente pelo comando attach interrupt. Aí é só fazer o seguinte: dar o comando detach interrupt com o nome da função da interrupção. No caso nosso da nossa atividade era blink. Então eu só coloco aqui detach interrupt blink, que ele vai desabilitar aquela interrupção. Ou então eu posso usar o pino, detach interrupt pino. Mas esse formato usando o pino só funciona no Arduino DUI. No Arduino Uno não funciona usando o pino. Só funciona usando o nome da função. Agora, se eu quiser desabilitar todas as interrupções, todas que estão habilitadas no momento, eu uso o comando noInterrupts. E esse comando é semelhante ao detach interrupt, só que o noInterrupts ele vai desabilitar todas as interrupções que estiverem habilitadas naquele instante. Então é só dar o comando noInterrupts, que todas as interrupções serão desabilitadas. E se depois eu quiser habilitar novamente? Aí é só usar o comando interrupts. Aí é só dar o comando interrupts, que ele vai habilitar novamente todas as interrupções que foram desabilitadas por um comando noInterrupts executado anteriormente. Como usar? É só dar o comando interrupts. Só escrever interrupts, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, que ele vai habilitar novamente as interrupções. Beleza, pessoal? Então, vocês devem replicar essa atividade número 1 lá no Tinkercad para fixar melhor o conhecimento de vocês com relação às interrupções externas. Pessoal, a gente vai ter uma próxima aula, uma segunda parte, que vai falar sobre os timers e as interrupções de timer. Beleza? Então, pessoal, até a nossa parte 2 da aula. Tchau, tchau.